Senhor é Deus. E todo mundo não entendeu nada, porque a palavra Elias, no hebraico, Eliasbu, quer dizer só o Senhor é Deus. Um nome estranho, ninguém entendendo nada. O menino nasce, cresce, e lá na terra do menino, em Disney, todo mundo olha para mim e diz: eita, tu é estranho, hein? Não é só o teu nome que é estranho, não, tu também é estranho. E diz que Elias cresceu com aquela sina que o pai tinha colocado no próprio filho, de ter um nome, de só o Senhor é Deus. A Bíblia diz que o menino cresce, se torna adolescente e passa a ser homem. E ele ainda continuava lá em Disney, naquela cidadinha pequena. Todo mundo olhava para ele e dizia: eita, olha lá vai, só o Senhor é Deus. E chegou um momento que o próprio Deus foi confrontado pela humanidade que ele mesmo gerou e criou, em que todo mundo deveria saber que realmente só tinha um Deus, Criador dos céus e da terra, e só Ele governa da eternidade tudo que está abaixo dela. O povo que era para realmente reconhecer isso, não reconheceu, se desviou da verdade de Deus. E a Bíblia diz que no meio dos 7.000 que não se dobraram para Baal, Deus não encontrou ninguém. Lá na cidade de Tisbe tinha alguém que se identificava com a vontade de Deus. E Deus disse: é esse menino que eu vou usar para falar com o meu povo. Porque assim como ele está sendo rejeitado na cidade dele, pelos seus familiares, pelos amigos, pelos companheiros, pelos vizinhos, por causa do seu nome, assim também eu estou sendo rejeitado pelo meu povo. E a Bíblia diz então que Deus pega Elias, o texto bíblico, e traz ele diante de uma situação. Eu imagino Acabe com Jezebel. Segundo a história bíblica, diz que no palácio, no trono, onde Acabe sentava, no meio entre o trono de Jezebel e de Acabe, estava o trono de Baal. Então Baal estava no centro do seu trono, e dos dois lados Acabe e Jezebel governando. As pessoas tinham que vir fazer fila, como tem em muitos lugares por aí, na igreja romana, que eles fazem fila. E eu fazia isso quando católico, não é? Fazia fila para ter uma oportunidade de beijar o pé de um santo, feito por mão esculpida de homem. Isso que o Salmo 115 fala, que tem boca mas não fala, tem olhos mas não vê, tem narina mas não cheira, tem ouvido mas não ouve, tem mão mas não palpa, tem pé mas não anda. Isso, quantas vezes? Isso, lá estava eles naquela fila, então para ir até Baal e beijar o pé de Baal e dizer: viva Baal. Baal quer dizer Senhor, com letra minúscula. A Bíblia diz então que naquela fila, todo mundo para ir beijar o pé de Baal, porque todos tinham de se prostrar diante do Deus de Jezebel. A Bíblia diz que Elias foi levantado, pegou a fila e disse: hoje eu vou levar a palavra de Deus, que Deus tinha levantado ele. E a Bíblia diz que quando chegou na vez de Elias, ele não se dobrou. Alguém pergunta: quem é esse camarada aí? De onde é que veio? Que estranho, nunca vi ele aqui. Quem sabe Jezebel pergunta para um dos seus soldados: se informa em quem é esse cidadão. E quando for se informar, Elias se coloca diante deles e diz: peraí, deixa eu me apresentar. Eu sou Elias, da cidade de Tisbe, e eu vim aqui porque estão dizendo que esse aí, que Baal é Deus. Mas eu vim aqui para dizer que se essa esfinge, essa imagem que está aí é Deus, eu sou homem. Se ele é Deus, eu sou homem. Porque segundo a tradição, a palavra diz que Baal era o Deus da fertilidade, era o Deus então dos vegetais, era o Deus que controlava os animais, era o Deus, tudo aquilo que reproduzia sobre a face da terra, dizia que era Baal, que era o Deus da fertilidade. Elias disse: se ele é o Deus da natureza, da fertilidade, eu sou homem, então ele é maior do que eu. E Elias disse: mas segundo a minha palavra, não vai haver mais chuva e nem orvalho sobre toda a terra. O céu vai
se fechar agora. Se ele é Deus, eu sou homem, ele vai se levantar contra mim. Mas se ele não é Deus, segundo a minha palavra, o céu vai se fechar e não vai haver mais chuva sobre a terra. A Bíblia diz que naquele momento Deus cerrou o céu e não houve nem orvalho. Vocês sabem disso, de uma noite para outra o orvalho já está começando a cair agora ali fora. Se você for lá no monte que eu oro, você vai sair lá agora. Se você subir lá, você vai ficar com o rosto molhado. O orvalho já está caindo. Onde existe mata, o orvalho já está caindo. Ele disse: nem orvalho. O céu parou, fechou. A palavra daquele homem, que lá na terra dele todo mundo ignorava, taxava ele como estranho, Deus estava dizendo: é isso aí, eu preciso de alguém que se levante para confrontar essa situação no meio do meu povo, para confrontar Baal. E a Bíblia diz então que Elias virou as costas e saiu. Irmãos, é muito bom nós receber uma profecia, é muito bom nós liberarmos uma profecia de bênção, seja lá o que for. Só porque quando nós liberamos uma profecia na vida de alguém, nós somos o primeiro a ser introduzidos dentro dessa profecia. Se você orar para alguém e dizer: Deus, mata aquela pessoa, a primeira pessoa que vai morrer vai ser você, segundo a Bíblia. Se você disser: Senhor, abençoa aquela pessoa, ela vai ser abençoada. Mas antes dela ser abençoada, Deus vai te abençoar em primeiro lugar. Tudo que você liberar, a ação da tua palavra vai acontecer, não na pessoa que você liberou. Primeiro vai passar por você. Elias liberou a profecia dizendo: não vai chover mais. E o céu fechou e a terra secou. E a Bíblia diz que ele teve que ir para o deserto. Ele teve que ir para o ribeiro de Quiás. Ele passou pelo mesmo processo que ele profetizou. Aquilo que era para passar por tudo aquilo eram os profetas de Baal, eram as pessoas que estavam se dobrando de Baal, mas não. Ele foi introduzido no meio do processo. Porque a tua vida e a minha, ela se resume em processos. Cada dia que você vive é um processo. Cada dia e noite que você passa é um processo da tua vida, para te fazer crescer na graça e no conhecimento da verdade. A Bíblia diz que Elias entrou no processo e ele ficou no deserto também. Ninguém achava mais água, ninguém achava mais nada. O gado começou a morrer, a plantação, a vegetação começou a morrer. E agora Acabe e Jezebel disseram: mas esse camarada, a culpa é dele. Foi ele que profetizou, ele que disse que não ia haver mais chuva, nós vamos ter que achar esse camarada. Baal não pôde fazer mais nada, porque Deus estava tratando com o seu povo. E a Bíblia diz então que o tempo passou. Era um tempo de aproximadamente 3 anos e meio. E a Bíblia diz que Deus, depois de alimentar ele no ribeiro de Criate, ele beber a aguinha do ribeiro, a Bíblia diz que Deus foi para ele sair de lá, porque o ribeiro ia secar. Estava chegando a hora de Deus então se revelar e se manifestar no meio do seu povo. Quando então Acabe e Jezebel manda que homens vão procurar Elias por toda parte, não precisou. Deus disse: vai e te apresenta então Acabe, porque agora eu tenho outra palavra para colocar na tua boca, para te profetizar para esse povo que está aí. A Bíblia diz que então Elias desceu e veio para se apresentar. Antes disso mandaram então um capitão com seus 50. E eles tentaram prender Elias, e Elias de cima de um pico disse: ei, o que vocês querem? E o soldado perguntou: tu és homem de Deus chamado Elias? Despita, ele sou eu. Então o capitão disse: então desce, porque nós viemos aqui para te buscar, te levar preso. E Elias disse: então, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma tu e os teus 50. A Bíblia diz que uma quantidade de 100 pessoas morreram. E na terceira remessa, então o capitão reconheceu que Elias era um homem de Deus. E o Senhor disse: agora pode ir e se entregar e se apresentar. E é um ponto bem preciso que eu quero ministrar aqui. A Bíblia diz que Elias vem e se apresenta. Ele se mostra. Ele se entrega. Por quê? Porque a situação precisava ser confrontada. Existe um problema no meio do povo de Deus, e aquela situação precisava ser confrontada. Não dava para virar as costas e dizer que nem os 7.000, tá bom, estão adorando Baal, mas eu não estou. Eu estou
vocês não são úteis para aquilo que eu quero fazer no meio do meu povo. Porque quando aparece uma situação na tua vida e na minha, que envolve a espiritualidade, que envolve o reino de Deus, se existe alguma coisa no meu ministério, na minha caminhada, seja de que parte for, se isso estiver contrariando a lei de Deus, se estiver prejudicando o povo de Deus, eu estiver vendo isso e eu não fizer nada, Deus vai me olhar como uma pessoa inútil, um servo inútil, que só serve para ser crente e não serve para mais nada. Foi assim que Deus olhou para os 7.000. Eram 7.000 crentes, mas eram crentes sem utilidade. Eram pessoas que Deus não podia contar para colocar na frente da batalha. Elias se entregou e disse: tá bom, hoje eu vou até diante de Acabe. O capitão disse: olha, se eu chegar lá e disser que eu te encontrei e eles vêm aqui, porventura o Espírito de Deus tiver te levado para outra região, ele vai tirar minha cabeça, ele vai matar. Elias disse: então certo, como viu o Senhor, que hoje eu vou me apresentar diante de Acabe. Deixa eu traduzir para você. Elias estava dizendo: ei, tão certo como viu o Senhor, que hoje eu vou fazer esse problema aí terminar. Eu vou fazer esse obstáculo cair por terra, porque o Senhor que me enviou para eu profetizar a sua palavra. Quando a palavra de Deus é profetizada pelo Espírito de Deus, pode ter certeza, barreira que está de pé vai ter que se dobrar e cair por terra. Problema que está na tua vida, Deus envia alguém para confrontar o teu problema, para confrontar a tua dificuldade, para confrontar a tua enfermidade. Por quê? Porque não é a pessoa que está profetizando, vai ser o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Deus não contou com os 7.000, mas pegou Elias para confrontar. Eu fico vendo nos dias hoje, nos nossos dias de hoje, é uma tristeza. Ninguém tem boca para nada, só para comer. Puxa vida, eu estou vendo meu irmão ali, está sendo maltratado, está sendo açoitado, está sendo ferido. E pior, tem um outro irmão. E eu vou virar as costas e vou dizer: ó, irmão, se vire. Não, peraí. Se você enxergou a situação, Deus está querendo te separar dos 7.000 para você ser uma pessoa qualificada para fazer a vontade de Deus, o nome do Senhor ser glorificado. Se você está vendo a situação, não está fazendo nada, você só faz parte de mais um dos 7.000. A Bíblia diz que quando Elias chegou ali, ele já chegou no meio de desafio, ele já saiu do desafio. O desafio de Elias era manter o nome que ele tinha. Elias, do hebraico, só o Senhor é Deus. Manter isso na vida de Elias foi uma batalha terrível. Quem sabe ele queria trocar o nome, troca o meu nome, esse negócio aí que só o Senhor é Deus. Mas ele teve que manter aquilo. Ele já estava vendo um grande desafio, o peso do nome de Deus que lhe foi colocado sobre os seus ombros. Isso apontava uma responsabilidade que Deus estava dando para Elias, e que o tempo ia chegar em que Deus ia fazer com que o nome que ele tinha ia ser válido sobre a terra, para que o nome de Deus ia ser glorificado. Ele se apresenta agora, e quando ele chega diante de Acabe, ele diz: ei, o que tu fizeste? Desviaste o povo de Deus. O que tu está fazendo? Está distanciando o povo de Deus da presença do Senhor. E Acabe diz: ei, tu és um perturbador da paz de Israel. E Elias diz: perturbador é tu, que está fazendo esse povo se prostrar e se dobrar diante de Baal. Hoje não precisa ter Baal, né? Hoje as pessoas se dobram por causa de qualquer coisa. Fica imaginando? É um cargo, é uma posição, é uma igreja? É um instrumento, é um lugar oculto? Sei lá. As pessoas estão tão perdidas, não é? Quer se agarrar em qualquer coisa? Nós devemos se apegar a Deus, a sua palavra, os seus mandamentos. A Bíblia diz que Elias se apresentou em confronto com a pessoa. É automático. Não pense que Deus vai te tirar do teu bairro, da tua cidade, que Deus vai fazer contigo igual fez com Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, para você ficar de braço cruzado. Não, não, não. Quando Deus te chamar, da onde você estiver, é para você confrontar essa situação que está na tua frente. É assim, quando você confrontar,
E a Bíblia diz então que Elias olhou para Acabe e disse: rapaz, estás doida? Vamos resolver isso aí hoje. Vamos resolver essa situação agora. E a Bíblia diz que Elias disse: olha, se esse Deus aí, ó, é Deus, Baal é Deus, hoje nós vamos saber se ele é Deus ou se o meu Deus é Deus. Eu desafio que os 450 profetas de Baal e mais os 400 de Azera, 850 profetas. Esse é o desafio para que nós venhamos subir o Monte Carmelo e nós vamos oferecer um sacrifício ao Senhor. E o Deus que responder com fogo seja o verdadeiro Deus. Puxa vida, ele podia usar outra estratégia, né? Mais fácil. Ele podia pegar e dizer: eu fiz o céu fechar, segundo a minha palavra, o Deus está comigo. Isso é a garantia que ele tinha, é a certeza que ele tinha que Deus era com ele. Hein? Uma pessoa chega e diz: ei, a partir de hoje o show vai. Olha a confiança desse homem, que ele tinha, que ele estava na presença de Deus. Olha a certeza que muitos de nós não temos. Ei, você chega, vai orar, você já começa a atuação duvidando. Ai, Jesus, tem misericórdia. Ai, primeiro perdoa meu pecado. E se o Senhor quiser, o Senhor faz. Se não quiser, também eu sou pecador. Cheio de dúvida. Elias disse: segundo a minha palavra, não chove mais. Deus, tudo, já fechou. Olha a confiança. Olha como é que estava a vida desse homem. Não era só a vida dele, era o peso que ele estava carregando no ombro dele. O nome dele não deixava de esquecer de quem ele era, da onde ele saiu, de como Deus mexeu com a vida dele e sustentou ele. O nome que ele tinha dizia: rapaz, não dá para te fugir não. Não dá para te correr, não dá para te se ocultar, porque só o Senhor é Deus. A Bíblia diz que ele desafiou os 400, 850 profetas de Baal de Azera. E ele disse: com fogo. Se fosse eu dizia: não, agora eu oro e peço para o céu se abrir. Mas ele mudou. Ele disse: não, Deus quer responder com fogo. Deus sempre vai te utilizar em algo diferente. Não vai ser igual ao Lomar, não vai ser igual a vizinha. Vai ser algo diferente, simples, mas diferente. Vai ser com fogo. Vai ser com fogo. É boa essa tua palavra. Que a Bíblia diz que eles subiram o Carmelo. Chamaram todo Israel. Todos aqueles que se prostraram diante de Baal estavam lá. E os 7.000 que não se dobraram também estavam. Só serviu para ser plateia. Só serviu para ser plateia. Irmão, tem gente que está dentro da igreja, mas não serve para nada. Só serve para ficar de plateia. Deus está querendo te levantar para um compromisso, para um desafio, para você avançar. E isso, teu nome vai ser eternizado, não só aqui na terra, mas no céu também. E a pessoa está resistindo à vontade de Deus. E a pessoa começa a olhar do lugar onde saiu. Que nem de Baal, Gideão, no livro de Juízes, capítulo 6, se não me engano. E o anjo disse: vai dessa tua força, teu Senhor contigo. E ele disse: comigo? Eu não. Minha casa é a mais pobre. E a minha família é mais pequena. E eu sou caçula da minha casa. Começa a diminuir. Ei, você já é pequeno demais diante da presença de Deus. Deus quer te levar. Deus quer te erguer. Tem pessoas que ficam: mas eu saí de lá, eu saí daqui. Não importa onde você foi atirado, pela mão de Deus, não importa. O importante é onde a mão de Deus vai te levar. A Bíblia diz que agora tinha todo o povo de Israel e tinha os 7.000 que não se dobraram. E eles estavam lá só como plateia. De repente entrou Elias, o presbítero, um homem estranho. Tá bom? A sua pele avermelhada pelo sol do deserto, com uma barba comprida. Imagina o Lindomar chegando aqui na igreja, uma barba comprida, um cabelão, com um cinto de couro no meio do peito, com uma túnica arrastando a igreja, varrendo a igreja, assim se vê. E tira o Lindomar daqui, está endemoniado. Joga o Lindomar para a rua, está desviado. Imagina os 7.000 olhando agora para Elias, um homem que Deus tirou lá da cidade de Tisbe, beirando ao deserto. A pele do homem já dizia, completamente queimada pelo sol, barbudo, cabeludo. Eu já ouvi dizer: tem gente que tem barba, mas não vai para o céu. Depende. Se a minha barba crescer, eu continuar obedecendo os mandamentos de
Está gravado. A Bíblia diz que então, quando Elias confrontou, os 7.000 estavam lá, e os 7.000 começaram a olhar para Elias dizendo: que? Isso aí? Sabe como é que é o nome dele? Só o Senhor é Deus. E agora eles começaram a torcer. Isso aí, vai! Vai! Só o Senhor é Deus, vai! Porque eles não se mexiam. Era um profeta 7.000, mas não eram apropriados para fazer o que Deus queria, confrontar a situação. E a Bíblia diz que ele disse: vamos lá! Tinham 2 altares lá no Monte Carmelo, um altar de Baal, o altar de Deus, irmão. No Monte Carmelo estava empoeirado. Fazia muitos anos que ninguém colocava mais nada sobre aquele altar, mas o altar de Baal não. O altar de Baal já mostrava aquela placa que tinha embaixo, tá bom? Estava lá Baal, Senhor. E o texto bíblico diz que em cima das pedras do altar ainda estava escorrendo o sangue dos animais que era oferecido e sacrificado ali. Mas o altar de Deus não, o altar dele estava lá empoeirado. E a Bíblia diz que Elias disse: vocês podem clamar primeiro, pode invocar o seu Deus primeiro. Aqui eu tiro uma lição para encerrar a mensagem, tá bom? Eu tiro uma lição muito grande aqui, porque tem pessoas que dizem assim: puxa vida, por que eu estou na luta, por que eu estou na prova, e por que Deus não entra com providência? Porque antes da tua bênção chegar, Deus vai deixar o diabo vir na frente e tentar fazer o que ele quiser fazer. Primeiro o diabo chega, aleluia, e Deus está observando. Você está na luta, está na prova, tem enfermidade, a porta fechou, e Deus está dizendo: pode deixar, deixa ele clamar, deixa ele sapatear, deixa ele gritar, porque só o Senhor é Deus. A hora que eu chegar ao muda a tua história, eu abro a porta, eu quebro a barreira, eu tiro a enfermidade. Pode ficar tranquilo, se tu perseverar, conserta o meu altar, e eu vou derramar fogo do céu, e a minha glória vai se manifestar na tua vida. Só quem crê, levanta a mão, dá uma glória para Deus aí, aleluia. O diabo sempre chega primeiro, é ele que diz: irmão, eita, eu não sei se é só na minha vida, não pode ser, tá bom? Antes da tua vitória chegar, o que vem? A luta. Você diz: puxa vida, orei um ano inteiro, estou no meio, eu escuto isso direto. Tem gente que diz: irmão, quanto mais eu oro, mais luta aparece. Isso é equivocado, tá bom? Completamente equivocado. Quanto mais eu oro, mais Deus me renova, mais Deus me fortalece. Mas tem pessoas que dizem: irmão, quanto mais eu oro, mais luta. É a oração que me faz vencer a luta que eu passo, irmão. Se eu não tiver oração, eu não venço a luta. Elias diz: pode clamar, manda, né? Fala aí. Isso. E a Bíblia diz que os profetas de Baal de Azera começaram a clamar, começaram a derramar sangue sobre o altar, começaram a se retalhar e ficaram quase o dia inteiro fazendo isso. E a Bíblia diz que quando Elias olhou e viu que estava na hora, ele disse: tá bom, então agora eu vou invocar o meu Deus, o verdadeiro Deus. É impressionante que Elias, ele vai, tira a poeira, as teias de aranha do altar, e quando ele olha de longe, os 2 altares são idênticos, tá bom? Só porque um está recebendo sacrifício, o outro não, muito tempo. Então agora ele está olhando para os 2 altares aqui de pedra, está lá no monte, todo mundo está olhando para ele, pensando: o que ele está fazendo? E Elias olha, os 2 altares estão muito parecidos. E diz: não, sincretismo não funciona no reino do céu, nada no céu é igual. Elias diz: vou mudar esse negócio, não vai ficar igual não. E ele vai lá, e ele começa a cavar um valo e redor do altar. E ele cava, todo mundo olhando para ele, diz: o que está fazendo aqui? E Elias dele cavar em redor do altar do Senhor, de Deus. O texto, o historiador chega a dizer que ele cavou até os joelhos. Até os joelhos, um buraco. Porque a firmeza do homem e da mulher está nos seus
você precisa. Lá foi o terceiro foi, acreditou, tinha alguém acreditando ali que Deus ia operar. O terceiro foi e trouxe o canto, lá vai, desceu o monte de novo, passou pro deserto, foi na casa, trouxe o canto, chegou cansado, está aqui, profeta. E o profeta pega agora e joga o terceiro canto, e quando o terceiro canto entra dentro do rego, a água transborda. Quando a água transbordou, ele saiu, olhou e disse: agora não tem nada a ver com o altar do outro, não tem nada de sincretismo aqui, não tem nada igual. O altar de Deus é um, o altar de Baal é outro. Ele disse: agora eu posso voltar ao nome do Senhor. Nessa minha andança pelo Evangelho, porque se eu estou caminhando é por causa da palavra de Deus, e você também, nós encontramos esses altares que parece que é parecido, não é? Ah, mas parece que o irmão faz igual ao irmão, a irmã faz igual ao irmão. Não tem nada de fazer igual. Se tem alguém tentando fazer igual, é porque não entendeu ainda o chamado que Deus tem na vida dessa pessoa. Tá bom? Eu na minha, né, nessa minha idade, porque tem pessoas aqui que são mestres da vida, que podem me ensinar aqui, senhoras e senhores, são mais de idade que eu.